Olá, pessoal. Já estou entrando aqui. Saudades do povo, uma boa prosa, hein? Estamos aqui, terça-feira, 18 horas, pelo Benzer Bem Ser, mais um Conversa de Benzedeiras. O pessoal tá amando esse Conversa de Benzedeiras. Aliás, tá cheio de benzedeiro dizendo que isso faz parte até de um curso. Isso aqui é um curso de benzimento. E não deixa de ser, né? Porque quando a gente consegue trazer outras benzedeiras e benzedeiros de outros estados, de outras cidades, países, para conversar com a gente, para uma boa prosa, a gente abre, né? Abre oportunidades incríveis para conhecer um pouquinho mais a cultura, conhecer um pouquinho mais como que aquela benzedeira aprendeu, como a ancestralidade teve essa presença marcante, né? Bom, vamos lá. Karina está dizendo que o som está ótimo, a imagem também, o povo está entrando. Vamos entrar que a gente está aí começando mais um Conversa de Benzedeiras com convidadas muito especiais no dia de hoje. Eu vou pedir, como sempre, tem aquelas coisas que eu peço sempre para aqueles que já estão acompanhando esse projeto. É um pouco repetitivo, mas, gente, faz parte, porque a gente sempre tem pessoas novas, graças a Deus. E isso tudo depende, inclusive depende muito mais de vocês, de estar avisando, né, o povo, a família, que esse é um encontro de uma boa prosa e resgatando toda essa nossa cultura brasileira, do benzimento brasileiro, né, esse benzimento tradicional, tá? Então eu vou pedir para vocês colocarem a cidade de vocês, conforme vocês vão entrando, coloquem a cidade, por favor. Acho super importante, até para as outras pessoas também interagirem, olhar aquilo e falar, olha, o fulano é de tal cidade, é o país, né? Eu acho super bacana. Ativem o coraçãozinho aqui embaixo, para o Instagram reconhecer que é um encontro bacana. Olha aqui, ó, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, tá vendo que delícia? Adoro Minas, sabia? Saudades de um pão de queijo verdadeiro, viu? Eu ainda apareço aí, viu, Michele? Então eu vou pedir para vocês colocarem aí esse coraçãozinho mesmo que tá batendo, para a gente poder atingir mais pessoas, tá bom? Uma outra coisa que hoje, o encontro, né, essa prosa, o Conversa de Benzedeiras, obviamente sobre benzimento, mas a gente vai focar no benzimento para animais, né? Por quê? Porque de 15 em 15 dias também a gente abre o benzimento para bichanos, né? Vocês têm acompanhado. Então, eu achei super interessante trazer as benzedeiras de animais, inclusive as benzedeiras da terra do Bugio, para estar contando sobre esse tipo de benzimento, né? E para ficar bem interessante e a gente aproveitar ao máximo essa nossa prosa, quem estiver em casa, quem estiver aí com um bichinho, traz para perto, né? Porque eles vão receber essa bênção. A gente vai fazer essa bênção. Então, deixa pertinho para eles poderem estar recebendo, né? E uma outra coisa, eu vou pedir para vocês separarem aquele copo d'água, porque não importa se é bicho humano, ou bicho cachorro, ou bicho gato, ou bicho passarinho, né? A gente vai usar essa água que será abençoada. Então vocês vão poder tomar, né? Os tutores vão tomar dessa água, usar essa água, mas também o seu pet, o seu animalzinho, né? Também vai poder usar. Eu costumo não usar a palavra pet. Não sei se vocês têm observado isso. Por quê? Porque pode ser que eu tenha que benzer a vaca, né?
O porco já é pet, né? Aqueles mini porquinhos, mas são vários tipos de animais e nem todos são o petzinho, né? Aquele de casa, que a gente tem aquela ideia do fofinho. Então eu prefiro não usar, tá? Porque pode realmente ser um cavalo, uma égua, uma vaca, enfim. Tem vários tipos aí de bichos, né? Então, vocês separam um copo d'água para a gente poder abençoar e vocês estarem usando e usando também no bichano, tá? Continuem colocando aqui a cidade de vocês, continuem ativando o coraçãozinho para a internet reconhecer que o programa vale a pena, aí ele espalha para mais pessoas, deixa seu bichinho aí pertinho de vocês. E eu não sei se vocês têm acompanhado também as publicações. Eu pedi para quem quiser, obviamente, né, separar uma fitinha fina, não é daquelas fitonas, né, qualquer fitinha vermelha, da cor vermelha, porque também é usado no benzimento para animais a fitinha vermelha. Então, se a maioria não conhece essa tradição, a gente vai estar ensinando aí para vocês também. Então, pode correr lá, pega a fitinha vermelha que a gente vai ensinar vocês estarem usando nos animais de vocês e também o copo d'água deixa separadinho, tá? São Caetano do Sul, muito bem, bem-vindos todos, viu? Coloca a tua cidade aqui, meu povo, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Cris Meinberg, benzedeira, bisneta de benzedeiras. Aprendi principalmente com a bisavó querida, que passou desse plano para o outro com mais 100 anos. Então eu tive bastante oportunidade de aprender, né? Sou idealizadora e organizadora do benzimento da Terra do Bugio. Então muitos conhecem, outros conhecem à distância. A gente faz esse benzimento presencial, voltamos agora com benzimento presencial, tivemos no dia 4, o próximo é dia 1º de agosto, que é um domingo, tá? Então eu sou idealizadora, né, e organizadora desse encontro, né, desse benzimento presencial, professora e palestrante de ancestralidade e benzimento, também idealizadora do Conversa de Benzedeiras e o resgate da cultura do benzimento, tá bom? Sou terapeuta vibracional sensitiva em várias técnicas com o objetivo de buscar propósito de vida, que você encontre o propósito de vida, sua semente vibratória de nascença, tá? E o resgate da ancestralidade, alinhamento da vida e abertura, obviamente, de caminhos, porque quando você está bem, a sua energia está bem e tudo flui muito mais, tá? Sou apresentadora de rádio e TV. O benzimento pode ser realizado independente de crença ou religião que você siga. Isso independe, entra aqui na Terra do Bugio tudo que é tipo de religião. Isso aqui é espiritualidade, isso aqui não é religião. E trata-se de um instrumento de fé composto de um conjunto de rezas e rituais, que só depende da fé de quem faz, né, para dar tudo certo, e de quem recebe esse benzimento. Óbvio, né, que quem recebe tem que ter fé, senão não funciona. Além de benzer pessoas, também podemos fazer o ritual com animais de estimação ou animais que nós temos ali, principalmente as pessoas que moram na roça, como eu, né? Então muitos têm animais, a vaquinha, tal, não sei o quê. Quando estão doentes ou até mesmo na rotina, como um ato de proteção, os benzimentos desses animais podem ser muito eficazes. O importante é a força que a benzedeira vai usar nas etapas de todo o seu ritual de benzimento, tá? E as minhas convidadas especiais, que são inclusive benzedeiras de animais da Terra do Bugio, então quando vocês solicitam ali pelo Instagram, pelo Facebook, pelo grupo fechado, elas fazem parte
esse ritual todo e é muito pedido, é muito pedido. Uma delas que eu vou dizer para vocês, que é uma sorte para nós e uma sorte para os animais também, ela é formada, né, em medicina veterinária holística, né? Então ela é veterinária. Então, além de benzedeira, ela é veterinária pela Universidade Estadual de Londrina. E ela fez vários cursos na linha holística, como florais de Saint-Germain, Reiki, florais de Bach. Ela estudou muito o bem-estar animal e ela trabalhou em clínica, a clínica própria dela, Auravet, e trabalhou também na prefeitura de São Roque, chefe do Centro de Controle de Zoonoses e atendimentos domiciliares, que é o trabalho dela hoje. Essa nossa convidada é a Solange, né, Sesteiro Rodrigues, uma das nossas benzedeiras incríveis. Então, ela também participa do benzimento presencial e à distância de humanos, e ela, como entende muito de animais e é benzedeira, também dos pets e animais em geral, tá? A nossa outra convidada é muito especial, também benzedeira de animais, e eu me sinto muito orgulhosa de ter essas duas benzedeiras bem perto, né, fazendo esse trabalho. É a Karina dos Santos, Rodrigues dos Santos. Ela é bem jovem, mas uma jovem, vocês conhecem jovem velho? Então é ela. É uma jovem com bastante disposição, bastante interesse na arte do benzimento, ama os animais de paixão. Ela tem 16 anos, então foi o momento que eu percebi também que ela seria uma excelente benzedeira. Praticou por bastante tempo Aikido e sempre muito ligada aos direitos humanos da criança, do adolescente, e uma grande protetora de animais aí, né? Então as duas carregam no sangue e eu vou convidar as duas para participar. Eu não sei se elas vão entrar juntos, se elas vão entrar separadas, enfim. Vamos ver. Aqui eu tô vendo mais ou menos. Nossa, a Karina entrou. Tem um barulho aqui que está incomodando, tá, gente? Só para avisar vocês. Tá aqui, gente. Então, nós temos a Solange, que é a que está com a prateleira com os livros todos. Está dando eco, gente. Pessoal, escreve aqui para mim se o som tá bom ou ruim. Agora que elas entraram, mudou um pouquinho. Escreve aqui para nós se vocês estão escutando e vendo bem. Tá? O lado da Karina parece que está melhor, me parece. Agora parece que está melhorando. Tá? Escreve aqui para a gente, pessoal. Lembrando para aqueles que estão entrando agora, separar o copinho d'água, a fitinha, né? Vermelha se quiser também. E o bichinho perto. Tá dando problema aí. Tem uma questão que não tem como estar muito próximo, tá? Se vocês afastarem um pouco mais, pode ser que não dê esse barulho, essa interferência. Muito eco. Tem um só ligado. Bom, vê se melhorou. Vioto? Parece que sim. Vioto, vê se melhorou para mim, por favor. Ou ainda tem muito eco? Eu escuto eco, tá? Tem eco. Bom, alguém sai, por favor. Tá encostado aí. Alguém sai. Tá encostado aí. Oi? Uma das duas sai e junta.
Vamos ver se melhora. Não sai vocês, não sei aqui, Peraí que a gente está tentando ajeitar aqui, pessoal. Tem que ter um pouquinho de paciência. Isso. Agora abaixa um pouquinho aí a telinha, só para a gente poder olhar. Será que está melhor assim? Não vejo nada. Agora Melhorou? voltou. Melhorou. Karina está um pouco distante. Tá bem melhor. Tá bem melhor. O eco parou. Então só dá uma baixadinha aí. Isso, dá para ver as duas. Isso. Tá bom. Então, Solange e Karina, bem-vindas. As super benzedeiras de Bichanos. Muito bem-vindas, são benzedeiras da Terra do Bugio. É um prazer imenso ter vocês aqui contando o trabalho de vocês e como é feito esse benzimento aí para os pets, para os bichos em geral, né? E toda a experiência de vocês. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. A gente quer, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade desse bate-papo. E estamos aqui para resolver aí as dúvidas que todos tiverem. Então, nós gostaríamos de saber, né, Solange? Existe uma curiosidade muito grande, que essa, e Karina também, se benzer pessoas, benzer animais, o processo é o mesmo, né? Eu tenho a resposta, mas o pessoal às vezes fica um pouco na dúvida, né? Qual é a diferença e se tem alguma diferença? Digamos assim que, em se falando de fé, o processo é o mesmo, né? Mas no animal a gente leva sempre em consideração a questão do tutor. Principalmente os animais de companhia, né, os pets, que são tão próximos do seu tutor, que vivem tão intrinsecamente ali como uma família, eles absorvem muito da questão mental e a questão espiritual do seu tutor. Então, a gente procura benzer sempre o tutor e o animal. Né? Na verdade, a gente faz o benzimento do animal, sempre acompanhado do nome do tutor desse animal, primeiro para diferenciar bem qual é o animal que está sendo benzido, e em segundo lugar, por essa questão da gente fazer o benzimento, digamos, concomitantemente do animal e o seu tutor. Assim como um pediatra, por exemplo, sempre procura tratar a mãe e o bebê, a gente procura tratar nessa questão holística o animal e o seu tutor. Perfeito. Eu vou fazer um pedido aqui para vocês. Se for possível, vocês só dão uma ajeitadinha, que é abaixar um pouquinho mais a tela, porque está sobrando muito em cima e tem uma luz que está incomodando aqui em cima. Ver se fica melhor assim. Na verdade, até fica, mas vocês vão ficar em pé? Não, a gente está sentado. Ah, tá ótimo. Então tá. Nossa, vocês ficaram grandes, não? Tá bom. Ai, ai, ai. As benzedeiras são sempre enormes, de coração, de fé e de tudo. Então tá. Eu acho interessante, gente. Vocês estão prestando atenção nessa questão que quando a gente está falando de benzimento de animais, a Solange deixou bem claro, e é importante que vocês entendam que quando a gente pede, como vocês é que fazem o pedido, aparece o nome de vocês. Quando a gente está falando de Facebook, algum grupo, a gente ainda consegue colocar a foto do bichinho. E o nome do bichinho, Solange está dizendo que esse benzimento ele é sempre feito para os animais e para o tutor juntamente, né? Então, isso é legal. Vou fazer um outro pedido, Cá, se você puder, através do seu celular e compartilhando, estando aí na frente, paradinha, mas já trabalhando, ali o compartilhamento seria incrível também,
tá? É isso, Ok. gente, ao vivo tudo acontece, a gente fala na frente de todo mundo mesmo. Então tá, quando a gente fala de ancestralidade e que às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, né? Puxa, eu não conheci alguém benzedeiro na minha ancestralidade. Será que eu posso benzer? Será que eu vou conseguir entender o que é benzimento? O que que vocês dizem sobre isso, sobre a ancestralidade de vocês? Olha, Cris, eu na minha família não sei de ninguém que tenha sido benzedeira, né? Na verdade, minha mãe estudou em escola de freiras, então ela sempre teve muito presente essa questão da fé, da religião, das orações, mas não exatamente a questão do benzimento, né? Agora, eu como veterinária e sempre interessada nessa questão espiritual dos animais, eu sempre me interessei em estudar essa parte da relação energética dos animais, né? Então, mesmo com as terapias complementares, a gente trabalha com essa questão energética. E aí o benzimento veio como uma complementação disso, né? Não necessariamente por conhecimento meu de que tenha na família alguém que tenha sido benzedeiro, mas até mesmo trabalhando o reiki, e minhas filhas são iniciadas no reiki também, as duas já, apesar de jovens, né? A mais nova tem 13 anos ainda. Então a gente já começou a movimentar essa questão da energia a partir dessa questão. E daí a trabalhar com o benzimento foi assim um passo a mais, digamos assim. Eu fiz essa pergunta até para vocês aí que estão assistindo, e bem-vindos àqueles que estão entrando agora. E eu, obviamente, sabia dessa questão. Tem algumas coisas interessantes porque elas são de famílias de espanhóis, né? Então, quando a gente fala também dessa questão católica, a gente está falando dessa cultura dos espanhóis, né? Que seguem muito o catolicismo. E aí, mostrando para vocês que existe a possibilidade da gente buscar essa informação, essa cultura, mesmo não tendo na ancestralidade, e que eu, na verdade, não acredito nisso, isso é uma posição minha, da Cris Benzedeira. Na minha concepção, no meu olhar, absolutamente todas as mulheres têm na sua ancestralidade, sem saber, alguém que já era uma curandeira, alguém que já era uma pessoa que trabalha com a reza, com as ervas, com a natureza, que isso é benzimento, gente. Então, quando se passa esse conhecimento, eu sempre passo que vocês precisam entender de ervas, que não precisam ser todas, mas precisa. Vocês precisam entender e louvar a ancestralidade e respeitar a natureza, porque toda benzedeira de raiz, né, nessa cultura, respeita a natureza e a fé, que às vezes a gente está falando de questões holísticas que não necessariamente precisa carregar a fé, né? Aquela fé do benzedor. Uhum. Então, é isso, né? Vocês concordam comigo ou não? Sim, plenamente. Tá. Então, entendam isso. E os meninos também, os homens também. Em algum momento do passado de vocês, vocês tiveram uma mulher que benzia. Então, vocês carregam essa possibilidade e essa semente dentro de vocês através do sangue, do DNA, tá bom? E também de memórias aí, de vidas e etc. Então, a gente junta tudo isso, tá? E uma outra coisa que também, além da fé e entender das ervas, o que também, na minha opinião, é crucial para você se tornar uma benzedeira ou um benzedeiro, é você não ser uma pessoa preconceituosa, né?
Então, a benzedeira nunca julga a pessoa que está na sua frente pela cor, pela raça, pelo tamanho, pelo poder aquisitivo e nem pela religião. Então, também isso é uma questão que é importante. Então, isso você tem que ter. Tem coisas que são obrigatórias e outras nem tanto, né? Isso na minha forma de ver as coisas, tá? Me diz uma coisa, quando vocês entram nesse processo de benzimento para os animais, vocês trabalham também com isso que vocês aprenderam, né? Que a gente aprende aqui na Terra do Bugio, que é a bacia d'água, que é o azeite de oliva. Então, eu gostaria também que vocês confirmassem isso para o público quando vocês estão benzendo o bichano. Sim, a gente aprendeu a usar as ervas no benzimento, né? Eu já tinha mais algum conhecimento, porque também tenho formação na homeopatia e sempre tive interesse pelas áreas naturais. Mas para o benzimento a gente aprendeu a utilizar certas ervas. A gente usa a bacia de ágata com água. E nós fazemos o benzimento individual dos animais aí à distância pelo Facebook. Então, preferencialmente, a gente tem a foto do animal, com o nome desse animal e o nome do tutor do animal. A gente escreve num papelzinho o nome do tutor, o nome do animal e o motivo do benzimento. E a gente benze, se tiver a foto do animal, em cima da foto do animal e colocando aquele papel na água, que vai ser benzida no final com azeite de oliva e vai ser colocado no nosso altar. A gente faz a abertura dos benzimentos antes, né, de começar os trabalhos, pedindo a proteção, a orientação do plano espiritual para esse benzimento, e depois fazemos o encerramento também. Agradecendo a ajuda do trabalho prestado. Muito bem, gente. Deve aparecer uma. Vão colocando se tiver alguma dúvida num ponto de interrogação que está aqui embaixo. Mas eu, como acabo lendo o pensamento de algumas pessoas, eu aproveito e já respondo, tá, gente? Porque assim, tem gente que deve estar pensando, mas para que fazer proteção se o animal não vai passar energia negativa? O animal não, gente, mas o tutor sim. E os protetores também. E os mentores também. E a ancestralidade também. Então, é mais garantido, né? Invocar tudo isso no ritual para que essa proteção aconteça e que o nosso grupo aí, ou qualquer benzedeiro ou benzedeiro, não fique com as cargas, não do bichano, mas do tutor. Tá bom, gente? Uma outra coisa, Solange, que seria interessante, você separou aí uma. Antes da reza, tem uma questão que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Muitas vezes, você como veterinária e a Karina também como uma apaixonada por todos os bichos, né? Muitas vezes a gente vê que o animal, principalmente, claro, né, gente? Eu estou falando mais ainda os pets, que são aqueles que ficam grudados com o tutor, fica dentro da casa e etc. Eles absorvem muita doença por causa das questões do tutor, que está ansioso, que está depressivo, que está nervoso, que está com bipolaridade, que está inseguro, enfim. O animalzinho, ele percebe tudo isso e absorve. É verdade? Diz aqui para a audiência, por favor. Nossa, uma verdade absoluta, né? Eu, nesses anos todos de clínica, eu atuo desde 1991 na clínica de cães e gatos, e eu pude perceber isso muito facilmente tratando animais aqui da área rural e os animais da área urbana, né? E, inclusive, pessoas de São Paulo que têm sítio aqui em São Roque, que têm os animais do sítio, que tem aquele animalzinho que eles trazem lá de São Paulo, que vive com a família, que é aquele animal que mais interage com a família, né? E a gente percebe que esses animais que têm vida,
que vivem no sítio, que têm uma vida mais de animal, digamos assim, né? Uma vida mais natural para o animal, eles são animais mais saudáveis, em termos de doenças psicossomáticas, principalmente, né? E aquele petzinho que está sempre ali no colo daquela pessoa é o animal que que tem uma capacidade muito maior de desenvolver doenças de fundo emocional, devido à proximidade que eles têm com o seu tutor, com a personalidade, com a mentalidade do seu tutor e com essas questões psicológicas, né? Tanto que a gente percebe que o animal desenvolve o mesmo tipo de doenças que o seu tutor tem, inclusive a nível mental. Se a pessoa é depressiva, o animal é mais depressivo. Se a pessoa é hiperativa, o animal é hiperativo também. E a gente percebe que os animais de sítio, os animais que têm essa vida mais livre, digamos, são animais mais saudáveis nesse aspecto. Então, eles absorvem muito do seu tutor. E por isso, da gente ver essa necessidade de benzer ao mesmo tempo o animal e seu tutor. Perfeito, perfeito. A gente vê também, e eu acabo aprendendo muito com elas, tá, gente? Porque eu sou benzedeira, mas de bicho eu entendia bem menos do que as duas. Então eu também aprendi bastante, vou aprendendo sempre. A gente sabe que muitos. E você sabe que eu fiz no meu curso de homeopatia em São Paulo, o primeiro ano do curso era o curso geral, né, para médicos, veterinários, dentistas e farmacêuticos. Então, assim, a filosofia era a mesma para todos. E os professores sempre diziam para os médicos, e a maioria era pediatra, que no caso de um paciente pediatra, eles deveriam tratar a mãe e a criança para conseguir o resultado na criança. E isso vale para os veterinários também. Muitas vezes a gente precisa tratar o tutor e o animal para poder observar os efeitos no animal, né? Porque se o problema do animal é a interferência do dono, você precisa, muitas vezes, trabalhando com florais, por exemplo, medicar dono, o tutor e o animal, para a gente conseguir resultado no animal, senão a gente não percebe esse resultado. Sim, tá perfeito, tá muito claro. Para mim tá muito claro. Inclusive, você sempre fala que todos os pets que chegam com problemas de pele normalmente são questões iguais aos humanos, que são problemas emocionais, né? Muitas vezes. Não digo aquele que está no sítio, que tem esses problemas que rolam, né? Mas normalmente são questões mais depressivas, estão na tristeza, emocionais mesmo. O que eu gostaria também de ver com você, que existe uma técnica, que aí eu vou sair um pouquinho, gente, da questão do benzimento, mas que eu acho muito interessante colocar aqui para vocês, que a Solange, ela trabalha com uma novidade incrível, que são as cartas, o oráculo, né? Como a gente trabalha aí os oráculos para os humanos, né? Então a gente vai lá e vê as cartas e tudo mais. Ela trabalha com as cartas para o animal. Então, fica aqui a dica, né, da benzedeira, que por um acaso vocês tiverem o bichano aí, o bichinho com problemas, tristeza, tá muito agitado, tá latindo demais, não sei, sabe aquelas coisas que não são normais, da característica também, né, que tem que observar, que não é da característica daquele animal. A Solange coloca as cartas para o animal, então vocês vão conseguir entender várias coisas pelo oráculo que ela trabalha, não é isso, Solange? Isso, exatamente. Às vezes acontece alguma coisa dentro da família, dentro da rotina da casa, às vezes o nascimento de uma criança, ou a perda de uma pessoa, ou uma mudança de rotina, alguma coisa que mexe com o emocional daquele animal. E que muitas vezes ele vai manifestar por meio de problemas de saúde. Na maioria das vezes, problemas de pele, de alergias, né? E que a gente conseguindo resolver aquela questão no âmago da questão, a gente consegue equilibrar esse animal.
usando terapias como os florais de Bach, a homeopatia, a aromaterapia, tratando as emoções do animal. Então, para isso, o oráculo serve muito bem nesse sentido, de detectar exatamente o que está acontecendo com aquele animal, para a gente conseguir resgatar esse problema. Então, existem duas possibilidades, né? Me parece aqui no seu atendimento. Eu posso ter o atendimento só com oráculo e não entrar nas terapias complementares, e você pode pôr o oráculo mais as terapias, ou quando eu te procuro, vou buscar essa colocação de oráculo para o meu animal, é esse pacote, entrando com as alternativas para solucionar um problema daquele animal, é isso? Pode até ser. A gente procura levantar essa questão emocional do animal quando ele tem problemas de saúde, algum problema de comportamento, né? E se a coisa ficar muito evidente no oráculo, como eu trabalho com os cartões dos florais de Bach, muitas vezes a gente já pode ter uma resposta no próprio oráculo. Outras vezes a gente vai precisar conversar mais, entrar mais em detalhes a respeito do comportamento desse animal para chegar a um tratamento, né? Mas, Sim. eventualmente, pode servir já de tratamento também. Tá. O que também eu deixo aqui, gente, para vocês, e é a dica da benzedeira, é que a Solange coloca os oráculos, ela pode trabalhar com os florais, mas ela também pode estar indicando algum cristal, por exemplo, que esse cristal vai ser usado exatamente no ambiente que esse bichinho está dormindo, ali no colchãozinho, no cobertãozinho, ali embaixo, enfim, é cristal que vai ter a energia do próprio cristal e que pode acalmar, ou pode ser um cristal, dependendo, verde, de alguma forma para cura. É isso, Solange? Isso. A gente indica também cristais, dependendo do tipo de situação do animal, né, que podem trabalhar a questão emocional, ou na cama do animal, no ambiente que o animal fica, dependendo do tamanho do ambiente, do tamanho do cristal, ou até mesmo o elixir desse O cristal, elixir. né? A gente trabalha muito com o quartzo verde, que é usado para cura, e que a gente pode fazer o elixir e dar água para esse animal tomar depois. Ou em outras situações, um outro tipo de cristal. Sim, muito bem, gente. Eu vou deixar, inclusive, eu já aviso vocês, não só para vocês assistirem esse encontro, porque eu vou deixar no IGTV gravadinho, mas para vocês também acharem a Solange, e ela faz isso à distância, né? Então, da mesma forma que eu faço os atendimentos todos terapêuticos à distância, Solange também faz. Então, você vai poder entender o que está acontecendo com o seu animal, com o seu pet, através dos oráculos que a Solange joga para vocês, tá? Eu gostaria agora de entrar nesse momento não sei se você tem alguma coisa a mais para colocar, enfim, senão a gente podia ir para as bênçãos, né, que vocês vão fazer para os bichinhos e para a água também, abençoando a água. Eu gostaria só de falar, eu não quis te cortar antes quando você estava falando, mas falando nessa questão da fé, que a gente precisa ter fé, né? Nós como benzedeiras, as pessoas que recebem o benzimento, mas uma coisa que eu gostaria de colocar, porque muitas pessoas se referem a isso, é que o animal não tem essa fé. O animal, quando toma um medicamento, não aceita nem rejeita, digamos, né? Falando em terapias complementares, o animal não sabe que está recebendo uma aguinha que tem um certo medicamento, falando em homeopatia, por exemplo, né? Mas aí entra a questão de que os animais também não têm bloqueios. Então, quando a pessoa insiste com essa questão da fé, a gente insiste na questão dos bloqueios. O ser humano tem muito bloqueio. O ser humano vê muito problema nas coisas, raciocina demais em cima, né? E os animais não têm disso. Então, eles são muito mais receptivos a qualquer tipo de energia que a gente emana para eles, né? Seja através das terapias complementares, de um reiki, de um benzimento. Eles vão sempre receber essas energias porque eles são naturalmente receptivos a elas. E eles não têm esses bloqueios. Então, eles Eu realmente
eles reagem muito bem a qualquer terapia energética. Eu gostaria que vocês sempre comparassem esses animais com um bebê, uma criança. É o mesmo caso. Então, na hora que vocês pedem o benzimento para uma criança pequena, que ainda não tem os bloqueios, aquelas coisas pré-determinadas, né? O animalzinho é a mesma coisa. Eu tô com uma pergunta aqui, que eu não sei se é pergunta, eu já até vou ver. Não, não, tem um monte de coração aqui pra gente, tá? Não era uma pergunta, era um monte de amor do Fernando, tá? Para nós. Então, fique à vontade aí, se vocês quiserem começar o benzimento, emanar essa vibração para os animais. Pessoal, estão com a aguinha aí do lado, para a gente vibrar e abençoar essa água. E também, se vocês quiserem pegar o bichinho, ficar pertinho também, ou pensar neles. Se tiver distante. É uma oração de São Francisco de Assis para a proteção dos animais de estimação. Santo, santo, santo és São Francisco de Assis, protetor dos animais. Protege e cuida sempre de todas as pequenas criaturas que Deus trouxe à terra. Olha por todos os animais e, em especial, peço-te proteção para os animais que estão participando desta live no dia de hoje e que tanto amor trazem à vida de seus tutores. Fazei, bondoso São Francisco de Assis, com que os seres humanos sejam justos e bondosos para com todos os animais. Não deixeis que passem frio, nem fome, nem que sofram as mãos das maldades dos homens vis. Que haja paz e harmonia em toda a natureza e que os nossos animais de estimação tenham saúde, força e energia para estarem ao nosso lado e trazerem alegria aos nossos dias. São Francisco de Assis, olhai sempre por eles. Assim seja. E assim será. Bonita essa oração, né? E aí, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês, para quem não tem afinidade com o São Francisco, né? Vou mostrar aqui para vocês e também vou dizer que uma das formas de benzer é exatamente, poderia ser, na roça, a gente usava mais, ou se usa mais, o facão, por exemplo, né? Então, ou vai quebrar, cortar, né, a doença com facão, mas aqui a Karina, benzedeira de animais, de pets, ela usa essa faca, né, antiga, para fazer também esse... Oi? Um punhal. Isso, um punhal, perfeito, para fazer também esses cortes como se fosse um machado, poderia ser uma tesoura, né? Também. Então, existem várias técnicas, pode ser uma planta, pode ser uma espada de São Jorge, né? Que tem todo aquele formato também de faca, que está aí, olha, perfeita. Essa é uma espada de São Jorge, para quem conhece menos, volta aí, Karina, só um minutinho. Para quem conhece pouco, já vai aqui uma dica. A diferença entre uma espada de São Jorge e a espada de Santa Bárbara. A espada de Santa Bárbara tem todo o contorno amarelinho, então passa aquele risquinho amarelo na volta inteira. Então, aquele é de Santa Bárbara e dependendo da linha que a pessoa segue, nós podemos chamar de Yansan. Aqui, que não tem o amarelinho em volta, é a espada de São Jorge, também de outras linhas, são chamadas de espada de Ogum. O de Ogum é exatamente a espada de São Jorge, é o corte, né? É o corte. E a de Santa Bárbara, o Yansan vai fazer um outro, tem uma outra energia vibratória que é da expansão, tá? Então, para corte de doenças, é a espada de São Jorge, tá? Obrigada, Karina. Aqui, olha, é exatamente o santo, né, dos bichos, da reza.
Tá bem aqui, olha, tá vendo? Eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. E claro que ele tem um bichinho do lado, ele tem um bichinho no colo, né? Um passarinho. Então, quando eu falo de pet, eu tenho que falar dos passarinhos também, de tudo que é bicho, né? Enfim. E aqui eu vou terminar com vocês e depois vocês podem usar essa água, que é exatamente o benzimento que eu finalizo, que é o benzimento da terra da mata, que é um benzimento que foi canalizado aqui por nós. Fugiu. Opa, tem aqui mais, olha, a terra do bugio, eu tenho às vezes Protetores. falado da mata, porque aqui tem tanta mata, né, meninas? Me corrijam sempre. Olha Aqui a aqui. gente tem também os protetores dos cães, São Lázaro e São Roque, que nós utilizamos no nosso altar para o benzimento dos animais, juntamente com São Francisco de Assis. Acho que não está dando para ver aí. Mas tá lindo, viu? Dá sim, olha. Muito bem. O que mais vocês têm ali no altar que eu até gostaria de mostrar, porque eu gosto muito do altar delas. Elas têm os santos, elas têm pedra, tem água que faz aquele filtro, né? Também. Vamos olhar aqui. Tem o fogo que faz a transmutação. Olha que lindo ali. Ó, gente, vocês estão vendo? Existem vários elementos aqui. Diz que elementos são esses, Karina. Aqui temos a pedra, né, que representa o fogo, o mel, que é o catalisador, que representa a terra, o copo com água, que representa a água, né, as emoções, o elemento água, e um giz branco, que se chama pemba, que representa o ar. Uhum. Você tem aí o São Jorge ali no canto, certo? Certo. Aqui, bonito. Depois você tem um índio ali. Isso, tá lindo também. Você tem a linha dos pretos velhos, né? Que traz, gente, o índio traz a nossa cultura dos índios, de toda a sabedoria, o uso das ervas, tudo aquilo que as benzedeiras usam e que praticam, que traz da cultura dos índios, né? E aqui a gente tem a cultura para as benzedeiras, a cultura negra, dos africanos, os sábios africanos que vieram como escravos, infelizmente, né? Tá aí também. Isso. Tá muito lindo. Mostra meu quarto Tem, opa, tem aí um quartzo verde que é para cura. Isso. E ali na tigelinha tem várias outras outros cristais que são usados, tem aí para corte também de energia negativa, né, Solange? Tem o ônix, que eu uso juntamente com São Lázaro, é o cristal aqui representando São Lázaro. Tem essa pedra lápis lazuli, que é referente aqui a São Jorge. Uhum, muito bom. E a gente trabalha com esses cristais. O quartzo verde, esse aqui é o bastão que eu uso para o benzimento, que é um bastão de quartzo verde também, que é para cura. Uhum. E o meu de proteção, que é a malaquita. Não sei se vai dar para enxergar aqui. Tem uma malaquita aqui. Sim, ela é uma pedra avermelhada, né? Verde. É verde e é uma pedra de proteção. Mas ela tem os riscos avermelhados ou não? Não, ela tem umas bolinhas, né? As bolinhas, tá. Sim, já sei. Tá ótimo. Então, vocês estão vendo esse altar, gente? Que maravilhoso. O pessoal está dizendo que tá lindo demais, está escrito aqui. E é lindo demais mesmo. E por que esse encontro de benzedeiras eu peço para a pessoa, claro, aquele que não se importa, né, de mostrar o seu altar, enfim, porque tem gente que não gosta e, obviamente, a gente vai respeitar, claro, mas aquele que não se importa de apresentar o seu altar, eu acho super importante até, porque eu sou uma defensora do ponto de força, o ponto de proteção que todo mundo deveria ter em casa, cada um da sua forma. Não precisa ter imagem, não precisa ter o que não acredita, enfim. Mas que seja sempre um ponto de energia e de força para quando você está mal, você ir atrás
desse ponto e se recuperar, se renovar, né? Trazer de volta aquele teu equilíbrio, a coragem, eliminar a carga toda negativa, enfim. Então, eu gosto muito. E porque também, na terra do Bugio, em São Roque, por ser um local de benzimento e outras atividades espirituais sempre, a gente tem um altar muito grande e ele vai aumentando, porque também eu vou ganhando as coisas, e altar de benzedeira de roça assim, é grande porque vai ganhando mesmo, o povo vai dando, a gente vai colocando. E no fundo, no fundo, no fundo, gente, quando a gente mostra um altar, para quem está olhando, são imagens e pedras e tal. Nunca vai saber de verdade o que tem ali. Por isso que eu não me importo de mostrar o altar. Porque quem entende daquele altar é só quem tem. Quem entende que está dentro ali da caixinha, escondidinho e tal, é quem tem o altar. No fundo, a gente apresenta, mas sempre tem alguma coisa que os outros nunca vão saber, né? De verdade mesmo, os outros não vão saber o que o nosso altar tem, né? Tá bom? É mais alguma coisa que eu não podia deixar de mostrar esse altar de jeito nenhum, né? Que ele é tão lindo. E quem cuida desse altar, gente, é a Karina. A Karina que cuida. O altar tem que estar sempre limpo, né? Sempre ativado. Então, quando a gente aplica a vela, a gente não está falando da vela de religião, gente. A gente não está falando dessa vela da religião, porque tanto faz a religião. Mas a gente está falando da vela que traz o fogo, que traz a transmutação. O fogo, ele transmuta, né? A doença para o saudável, o ruim para o bom, a escassez para chegar a mais coisas. O fogo, ele tem essa energia, né? Então eu vou pedir para vocês aí continuarem bem concentrados para a gente finalizar o nosso encontro. Vocês estão bem aí ou precisam dizer mais alguma coisa? Não. Tá. Então, só para a gente finalizar, a gente tem sempre finalizado com as bênçãos, né, da reza da Terra do Bugio canalizada, e vamos fazer essa nossa finalização, tá? Se você quiser junto comigo, Karina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na força do fogo, da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as suas bênçãos, que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal olhado. Que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos, que a estrada abra à frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente e a chuva traga fertilidade. Eu benzo na cura emocional do corpo e da alma. E até que nos encontremos de novo nessa sagrada terra, vamos amar, acolher e cuidar. Salve a ancestralidade, salve João de Camargo, salve Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Bárbara e São Jorge. Que Deus nos guarde. Amém, que assim seja e assim será. Eu espero que vocês estejam bem. Eu usei um ramo de arruda exatamente para mostrar para vocês que tudo pode se tornar parte do benzimento. Uma boa benzedeira precisa de bem pouco para fazer um rezo, para fazer uma bênção. Então, ou ela usa a gente chama às vezes de paramento, ou ela usa os elementos que ela está acostumada, que ela aprendeu, ou ela vai pegar um raminho ali, uma plantinha, uma pedrinha, tudo vira instrumento para uma benzedeira, né? E aqui a gente tem, obviamente, a arruda, a poderosa arruda, que não poderia faltar, né, para uma benzedeira, e mesmo porque eu tenho muita arruda aqui na terra do Bugio, e ela é muito poderosa e eu adoro.
Então é isso, gente. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado de mais um encontro. Eu agradeço aí a presença das duas benzedeiras de animais da Terra do Bugio, que faz esse trabalho incrível com todos vocês quando a gente abre aí o benzimento de animais. Muito, muito obrigada. Obrigada também a você, Cris. Eu agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham gostado, que tenha servido, que tenha animado vocês, que tenha esclarecido, né, que tenha trazido curiosidades, né, para aprender um pouquinho mais sobre essa nossa cultura maravilhosa, todo respeito com a nossa ancestralidade, né, e vai estar gravado no IGTV. Não esqueçam de compartilhar com outras pessoas que possam gostar também do assunto. Toda terça-feira, às 18 horas, aqui no Benzer Bem Ser. Então, também compartilhem esse perfil. Tem também os grupos, mas aí a gente fala uma outra hora, tá bom? Segunda-feira tem benzimento para humanos à distância, isso é mais para quem é de longe, gente, porque dia 1º de agosto, de volta, o benzimento presencial na Terra do Bugio. Então, quem é da região, quem é de Campinas, quem é do interior, pega o carro e pode vir, obviamente, tem condições de estar presencialmente, é melhor, tá bom? Eu agradeço todos vocês que estiveram aqui juntinhos com a gente. E amanhã, quarta-feira, tem um recadinho amanhã, quarta-feira, no Instagram também, só que Cris_Meinberg, eu tenho uma convidada especial que vai falar das cartas que trazem aquele medo, as cartas ciganas que trazem medo, né? Que todo mundo olha e quer sair correndo, né? O urso, a foice, a raposa. Então, tem algumas cartas no oráculo cigano que dá aquele medão. Então, a gente vai focar muito na questão das cartas negativas, tá bom? Muito obrigada, gente. Fiquem aí na paz e sabedoria. Beijo grande. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. 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 Tchau, tchau.